Bom dia, hoje é dia 6 de maio, já estamos aí no dia 6 de maio de 2013, uma segunda-feira. Hoje mais um programa de primeira na segunda comigo, Marcel de Amorim, com Juliano Schmidt. Hoje o Aurélio Ramos infelizmente não pode estar presente, teve um problema na família dele, o sogro dele faleceu. A gente está bastante lutado e desejamos lá os pêsames a toda a família do Aurélio Ramos. Hoje os assuntos aí no programa de primeira na segunda, obviamente não poderia ser outro que não o Joinville Esporte Clube. Uma semana interessante, uma semana, na verdade, de festa para a cidade de Joinville, que o Joinville vai receber o Santos do Neymar. Juliano Schmidt, como é que está o Joinville para o jogo contra o Santos na quarta-feira? Abraço Marcel, abraço a todos do Portal Joinville. Joinville está nessa fase de preparação, teve um tempo considerável para treinar, depois da eliminação no Campeonato Catarinense, que não classificou para a fase semifinal, então teve um tempo considerável para isso, teve o tempo que o técnico Arthurzinho pediu para trabalhar a equipe. Segundo o próprio treinador, o time evoluiu, inclusive, dentro de campo, evoluiu bem, e isso dá esperança, lógico, ao torcedor, de pelo menos não ser eliminado na primeira partida, já que na segunda fase ainda o time visitante pode eliminar por 2 gols ou mais diferença esse jogo da volta. Então o torcedor, óbvio, vai lotar a arena, espera que de repente, se o Joinville não vença, lógico, vai torcer para vencer, mas pelo menos não seja eliminado já de cara. Muito bem, com essa introdução do Juliano a respeito da preparação do Joinville para esse jogo decisivo, pela Copa do Brasil, vamos falar um pouquinho aqui. Juliano, vamos tentar tecer alguns comentários a respeito das chances do Jack com relação a esse jogo contra o Santos na próxima quarta-feira, 22 horas, jogo da TV ESPN Brasil. Vai passar esse jogo? As duas abertas, tem uma fechada, aliás, que é a ESPN. A outra, podemos dizer que é fechada, que é o Sport TV 3 também vai passar. Também tem vai Sport TV? Uhum. E o próprio Rede Bandeirantes. Ou seja, são 3 televisionamentos aí, jogo importante. Jogo de TVs, as 3 redes aí, Bandeirantes, ESPN e Globo, vão transmitir os jogos. E lembrar que os ingressos estão sendo vendidos, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e não tem aquela proteção para a praça na Copa do Brasil. Ou seja, o torcedor que não conseguir comprar o seu ingresso, de repente, ele vai poder ver em casa, porque vai conseguir ver nas TVs que vão transmitir. Afinal de contas, é 100 pila. O ingresso, o meu filho Pedro quer ir no jogo porque ele diz que gosta do cabelo do Neymar. Só por causa disso mesmo, porque ele não entende nada de futebol. Na sua opinião, quais as chances do Jack nesse jogo contra o Santos? Olha, o futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer. A gente sabe do investimento, a tradição que o Santos tem. Lógico, é maior que o Joinville Esporte Clube, só que o Joinville também não pode se posicionar como um pequeno, tem que se posicionar também como uma equipe que está na Série B, que quase ascendeu a Série A ano que vem, aliás, ano passado, e esse ano vai tentar pro ano que vem subir novamente. Eu acho que as chances do Joinville são, lógico, boas, não são ótimas, infinitamente melhores, mas eu acho que dá para aprontar alguma coisa, digamos assim. Se for para a gente falar em alguma coisa, não diria que é uma zebra, mas diria que dá para aprontar alguma coisa em relação a esse Santos. Com certeza. A opinião minha é muito parecida. Eu vi o jogo do Santos contra o Mogi Mirim no sábado. Na verdade, o Mogi jogou bem melhor do que o Santos. Podia ter vencido o jogo no tempo normal. Levou um gol aos 30 e poucos do segundo tempo. E depois nos pênaltis também estava na frente. Acabou levando a virada nos pênaltis. Mas o Santos realmente está um time apático, essa é a palavra. O semblante do Muricy Ramalho no banco e o semblante do Neymar durante o jogo, não sei se ele está meio escorneado por causa da Marquezine lá, que andou aparecendo, não sei se já terminaram, mas andou aparecendo sozinho em alguns lugares aí. E eu acredito que isso deu a Marquezine, acho que a Jacquiana, ela deu uma baixada na crista do menino. Ajudou um pouco. Alguns dizem que é por causa do cabelo que está normal agora. Eu fico muito feliz que o cabelo do Neymar está normal, porque eu acho que o jogador ele tem que se firmar de outra forma, não precisa se firmar por cabelo. Eu jogo no campo que ele, na verdade, ele tem muita qualidade. Eu acredito que as chances do Joinville para esse jogo são muito boas. Infelizmente, o Joinville, embora teve tempo de preparação, foi muito prejudicado, e aí depois isso é um assunto que a gente vai ter que discutir com relação à disponibilidade dos jogadores para os treinamentos. A gente está vendo aí, Pará ficou desde o jogo contra o Aracruz com edema na coxa e só agora foi operado. Na sexta-feira. Lima treinou alguns jogos. O Kim
botaram ele para treinar, parece que voltou a sentir. Vários atletas, Rafael, vários atletas com problemas, Fabinho, né, vários atletas com problemas. Então, na verdade, o Arthur Neto, o Arthurzinho teve à disposição o tempo, mas não teve os jogadores à disposição, né? Então, isso realmente foi bastante preocupante e pode ser que isso venha a ser sentido no jogo de quarta. Não, com certeza. Essas ausências, o trabalho que o Arthurzinho fez durante a semana, justamente, teve um dia que não pôde contar com 9 jogadores, é quase um time inteiro. E desses 9, a maioria eram titulares. Então, acredito que realmente vai complicar nessa questão do Santos, porque é um time, como a gente falou, é um time grande e o Santos e precisa de um time forte para enfrentar esse Santos. Aí o Joinville perdendo essas peças pode realmente complicar. Aproveitando essa deixa aí sobre a questão dos condicionamentos aí dos atletas para o jogo, para os treinos, na verdade, a gente queria fazer uma pergunta, Juliano, a respeito do Kim. Muito se falou um período aí, porque o Kim ficou um bom tempo sem atuar. Ele tentou voltar, realmente ele é o principal atleta do Joinville hoje, na minha opinião, jogando bola dentro de campo, foi o principal jogador no Campeonato Catarinense, que é a primeira disputa do ano. É um jogador que parece ter mais qualidade, que tem um pouco mais de desenvolvimento, que se livra da marcação, que faz a diferença. E ele, desde ali do início do campeonato, desde do jogo contra o Criciúma ali, ele não voltou mais a atuar. A última partida foi contra o Criciúma. Contra o Criciúma. O Maracruz já não jogou nenhuma das duas partidas, nem o jogo de volta, os 2 jogos finais do Campeonato Catarinense. Então, o que está acontecendo com o Kim? Alguns falaram que ele estava querendo sair, alguns falaram que o problema físico dele foi devido a uma indisciplina. O nosso primeiro programa nós falamos sobre a questão da hierarquia. Parece que o preparador físico o Everson Pimentel tinha pedido para ele não treinar, não fazer todos os treinos normais, e aí o filho do Arthur Neto tinha meio que condicionado ele para que ele fosse para o jogo e não sei o quê. E isso tudo acabou gerando o que tem de verdade nessas histórias todas e o que a gente pode dizer a respeito do Kim? O Kim, ele chegou depois que todo mundo, naquele começo de ano, em janeiro ali, ele chegou ali aproximadamente dia 9 de janeiro, 10 de janeiro, uma semana depois, e praticamente já foi para o jogo diante da Chapecoense. A gente lembra que ele estava um tempo sem jogar, porque ele, do ano passado, aquele período de férias e outros compromissos também, e ele praticamente já foi direto. O Everson, ele sempre fez um planejamento de trabalho, e isso aconteceu nesse ano. Ele realmente sofreu uma certa, digamos que, uma pressão, principalmente do auxiliar, o filho do Arthur Neto, o próprio Arthur Neto, em mudanças no planejamento de trabalho. Aí nessas mudanças todas, aí provavelmente o Kim foi colocado, não, precisa que ele jogue, porque é um jogador importante, realmente foi uma das melhores contratações que o Joinville fez, é um grande jogador com certeza, só que ele está com 32 anos e não fez uma pré-temporada ideal. Aí ele, com certeza, ele não sentiu já no primeiro, na segunda semana, ele sentiu justamente depois. Ele teve 3 lesões, essa é a terceira lesão que ele está tendo. Não é a mesma lesão que a outra do grau 1 na coxa, do estiramento, ele cicatrizou, só que ele teve uma outra lesão posterior. Ele saiu sexta-feira do treino mancando, aliás, nem treinou, mas saiu sem ter mancando. Então, pelo menos a parte oficial, a gente conversa com o Dr. André Vilela, acredito que ele não vai mentir para todo mundo e dizer que não, quem está machucado e não está. Eu acho que realmente ele deve estar, devido a essa carga de repente que levou. Ele corre muito, ele se doa muito no campo, ele apanha muito no campo, inclusive. Então eu acredito que ele deva mesmo estar doente. A especulação existe, de sair, ele é um jogador que tem mercado realmente. Então muita gente fala, ele não quer mais, ele tá querendo sair do Joinville. Eu não sei, eu não tenho a leitura da mente dele para saber se ele realmente está. Mas que realmente ele sofreu com lesões, sofreu. Nos treinos, não sei se você que acompanha os treinos do Joinville, ele mostra algum tipo de falta de dedicação ou ele está lá sempre, ele vai sempre treinar, vai sempre se preparar? Sempre ele faz o trabalho de academia, sempre ele está nas saídas, na parte física, inclusive nesse momento que ele estava no período de transição ali entre o DM e a parte com bola. Então ele sempre está nos treinamentos normalmente, então assim, não mostra que uma vez na semana passada que ele pediu para o Arthurzinho e falou, eu vou treinou 5 minutos para ver como é que estava e pediu depois para voltar na parte física, falou, vou dar uma reforçada, e 20 minutos depois ele treinou novamente, então fez a parte com bola, mas a princípio então ele disse que não está se sentindo bem. Eu acredito que o Kim ele tem que ser mobilizado aí para continuar com as atividades dele. Realmente eu acho que, pelo que se
pode notar que houve uma falha nesse processo de liberação do atleta para o jogo, e a gente sabe que quem tem uma determinada idade, se não fizer uma preparação, principalmente muscular, né, a questão do muscular é muito grave, porque ela pode, uma lesão pode encadear em cima de outra e o negócio pode ficar sem fim. Tomara que o Kim volte a concentração dele total para o Joinville, tomara que ele consiga se recuperar plenamente aí, e vamos ver se ele volta a atuar com o Joinville Esporte Clube de forma, principalmente na Série B, que eu acho que é o principal campeonato que o Joinville almeja esse ano. Sim. Juliano, a gente sabe que Nereu Martinelli aí como grande executivo do clube, né? Hoje é o manda-chuva lá do Joinville. Hoje é ele, ele na terra e Deus no céu. Alguns dizem que estão pau a pau. E quais seriam as posições aí carentes, efetivamente, você que acompanha o dia a dia do Joinville, carentes do Joinville Esporte Clube? E eu vou falar um pouquinho depois da visão de torcedor, quem vê só jogo, mas você que vê lá o treino, quantas peças o Joinville tem, quem você acha que a tendência é ser dispensado, como é que está essa questão das peças de reposição, onde que o Joinville teria que buscar novos reforços? Bom, o Joinville ele está com aproximadamente, trabalhava no Campeonato Catarinense com cerca de 26, 27 jogadores, né? Acho que o limite máximo, contando com uma ou duas peças da base, estava com 28 jogadores, né? Teve essas novas contratações agora, né? Que chegou o zagueiro João Paulo, chegou também o lateral direito Boiadeiro, o esquerdo Rafinha, então o meia Martim Ligueira. Então são peças que chegaram aí no Joinville, se apresentaram, só que claro, ainda estão se incorporando junto ao elenco, embora o Rafinha tenha jogado, mas a gente viu pelo histórico, na lateral esquerda chegou o Rafinha, tanto é que foi contratado um novo lateral, porque precisava mesmo amparar, não desenvolveu toda aquela função possível, fez algumas partidas boas, mas tinha um grande problema, principalmente em bola nas costas. O Joinville levou muito gol ali por aquele setor. Então precisa mesmo, acho que lateral esquerda. A defesa, o ano passado foi uma defesa muito forte, foi uma defesa na Série B que foi a melhor do campeonato com o Leandro Campos. É um esquema com dois zagueiros, só que esse ano mesmo, tanto com 2 quanto com 3 zagueiros, a defesa foi complicada. O Rafael veio, acho que garantiu essa posição, é um bom zagueiro. O que estava aqui, por exemplo, o Jussani não desempenhou tão bem essa função, embora tenha sido na eleição do top da bola, lá foi o melhor na posição, junto com o Douglas do Figueirense. Então eu acho que nessa questão da defesa, e principalmente lateral esquerda, que é um dos principais problemas. Só que o Joinville, também no meio campo, na minha opinião, ele tem bons jogadores, foram contratados bons jogadores. Só que o problema é que eu acho que, eu não sei o que aconteceu no meio desse processo, que esses bons jogadores não conseguiram efetivar e desempenhar bem a função para resultar em gols. O Joinville foi um bom ataque no Campeonato Catarinense, só que em momentos decisivos pecou. O Nereu fala em pelo menos 2 meias e um atacante. O que tem de... Realmente são essas as posições? A princípio, o que ele precisa agora são 3 jogadores, segundo ele. Ele falou, eu preciso agora de 3 jogadores, porque o Audálio, que é do CRB, está vindo também para o Joinville, é a função de volante. Bom jogador. Ele é um volante que também pode ser utilizado se quiser no esquema. O Audálio, ano passado, ele jogou no CRB também? Ele estava no Asa. Ele estava no Asa e estava descontente no Asa e foi para o CRB no começo do ano. Tem um pré-contrato, ele já tem desde a época do começo do ano, ele já tinha uma conversa, né, com o presidente, e tem um pré-contrato, o pré-contrato acaba não resolvendo em nada, tem que estar assinado mesmo. Então, a princípio, acabando agora o Alagoano, ali as competições que ele tem, ele vem para o Joinville, então fecharia a cozinha, porque o Joinville tem bastante zagueiros, tem 6 zagueiros, um deles é o Arthur Sanches, que está recuperando de uma cirurgia de apendicite, inclusive ele perdeu 14 quilos, teve que fazer 2 cirurgias, porque ele teve uma infecção, inclusive. Então ele perdeu 14 quilos, está agora voltando, a princípio depois do dia 10 ele vai ter uma consulta para poder voltar mesmo e voltar a treinar com bola. Então seriam 6 zagueiros que o Joinville tem, mais esses volantes. O Carlos Alberto não sei se vai renovar, embora tenha uma pressão interna para ele renovar, porque gosto muito dele, só que o contrato dele vai até agora 31 de maio, então não sei se vai renovar. Então seria com ele, Somália, Augusto Recife e o próprio Audálio. Chegaria para essa posição do Tarcísio, que é um volante de origem. Marcos Vinícius. Né? E o Marcos Vinícius também, então, que é o titular, esqueci o titular. Aí ele teria, então, já opções nesse sentido. Ele precisa de 2 meios, segundo ele, porque ele tem o Arthur Maia, ele tem o Jailton, o próprio Ricardinho, o Marcelo Costa, o Ligueiro, são 5, ele precisa de mais 2. Um deles, acredito que o Jailton, que tem contrato por 2 anos, vai ter contrato até final do ano que vem, mas acredito que ele vai ser emprestado. Ele não tem mais condições hoje de ter, né, digamos, até por pressão de torcida, e acho que até por condição técnica também, não sei se ele teria condições. Então ele deve fechar o elenco com 5, 6 meias,
aí mais o atacante. O Bruno Veiga tá para sair, já pediu liberação umas 2 vezes, pode ser que saia também, é que tudo tem contrato, né? Então tem que cumprir os contratos, o Joinville, óbvio, não vai querer pagar multa em cima de multa, na saída dele, então vai negociar esses jogadores aí para poder sair. A visão que a gente tem de fora, assim, eu olhando para o elenco do Joinville, o Joinville estava trabalhando com 26 jogadores no Catarinense? Com base estava com 28, mas era uma base de 26 jogadores. Infelizmente a base do Joinville não está sendo aproveitada, né? O Tarcísio acho que não é mais base há algum tempo já, né? O Tarcísio já deve ter 22 anos, anos, profissional, já passou da idade. Está sempre deslocado, sempre jogando em posições alternativas, que não é a dele. Então é um jogador, na minha opinião, que teria que ter um pouco mais de carinho, tanto para ele quanto para o Fernando Viana, que são 2 atletas que têm, eu acredito assim, postura tática e técnica para ser um jogador, para ser utilizado no elenco. O Joinville precisa montar jogadores. Ouvimos aí recentemente o Nereu falar que se não tivesse os destaques, jogadores da base, o Joinville que pudesse comercializar, o Joinville não tem como manter o financeiro, a questão do equilíbrio financeiro. Eu vou dizer assim que o Nereu descobriu a América agora, né? Foi onde Colombo. É óbvio, né? Se o São Paulo Futebol Clube precisa vender 2 atletas por ano para poder equilibrar as finanças, não é o Joinville que vai poder só viver de direito de arena, né? Só contratar e não tem. O Joinville só contrata, não vende ninguém, dispensa, ainda gera multa, e isso que é realmente o grande problema. Quando a gente fala assim, mais 2 meias e um atacante, eu vejo assim, realmente atacante, o Joinville tem uma carência muito grande, até porque acaba tendo um ícone no ataque que acaba centrando muitas as expectativas. Não acredito que o Lima vai ser o nosso jogador diferenciado no ataque, posso me enganar amanhã ou depois, mas não acredito que é ele que vai ser. Ele, embora tenha qualidades técnicas, é um jogador que na hora H não rende, né? Nos jogos decisivos ele não rende, e na Série B nós precisamos de jogadores decisivos. A minha opinião é que nós precisamos realmente de atacante de área, pelo menos mais um para fazer uma boa sombra, senão até botar o Lima no banco, e aí eu acredito que pela postura do Lima ele não ficaria no banco, aí seria um jogador para fazer negócio. E o Matheus Carvalho acho que é um bom atleta, se ele continuar vai ser um jogador essencial para o Joinville, e aí realmente 1 ou 2 meias ali para fazer ligação, acho que seria interessante. E se o Aldalho está vindo, acho que ali na cabeça de área está relativamente resolvido, né? Exatamente. Série B chegando, né? Quais seriam as nossas chances aí na Série B, olhando para todos os outros 19 adversários? A gente pode falar porque já passamos por um ano passado e imaginávamos de repente que o Joinville não ia nem ficar entre os 10, né? É claro que a gente não pode contar com números apenas, dizer assim, não, ano passado a gente foi bem, esse ano a gente vai bem também, ou então, claro que a nossa preocupação primeiro, como até concordo que a Copa do Brasil é importante, um jogo contra o Santos é importante, passar pelo Santos é importante financeiramente, visibilidade, tudo é lógico, é importante, só que a Série B é a principal competição, tem que focar na Série B e não na Copa do Brasil. Falei, tudo que vier agora da Copa do Brasil é lucro. Passou, ótimo, vamos embora, vamos fazendo, até chegar numa final, se for campeão, vamos para a Libertadores. Qual seria o próximo cruzamento se o Joinville passasse? Craque ou Betim. Então, já estaria a chance poderia ser antes, né? Poderia ser na segunda fase, o Santos na terceira. Pois é. Mas enfim, tem os times da Libertadores que vêm na partir das oitavas também, que vão disputar. Por isso que a Copa do Brasil vai até novembro, é uma competição mais longa. Mas acho que a Série B é importante mesmo. O Joinville tem que entrar. Não é que pensamento pequeno em dizer que tem que entrar para não cair. Obviamente tem que pensar para não cair. Você tem que entrar cuidando com isso. Mas eu acho que assim, a gente tem uma Série B muito forte esse ano. Tá? O ano passado também foi uma Série B competitiva, não tinha times grandes, tinha Vitória, tinha o Atlético Paranaense, que o Joinville jogou muito bem, inclusive, contra essas 2 equipes. E tem um Palmeiras, que uma equipe só, muitos dizem que uma vaga já é do Palmeiras, eu não sei, acho que o futebol tem que ser dentro de campo, de repente o Palmeiras joga e lá não consiga fica em quinto. Mas eu acho que o Joinville não vai jogar para cair. Não, mesmo que a gente pense em não cair, já não vai jogar para cair. Depende da regularidade, é aquela coisa, o Arthurzinho veio até agora, os números não provaram, ele pediu tempo, de repente, como tem essa parada da Copa das Confederações, são 6 primeiras rodadas ali, dá pra gente imaginar que essa parada, digamos, vai ser boa, se caso o Joinville não tiver bons resultados no começo. Aí troca de comando com certeza, porque futebol, segundo o presidente, é resultado, ele não gosta de
de ficar esperando muita coisa, é uma pena, né? Acho que tem que dar continuidade num trabalho. Então acho que as chances do Joinville a gente vai perceber mesmo antes dessa parada da Copa das Confederações, que vai ser bem importante. Hoje, se a gente for olhar a Série B, a gente tem 4 equipes de Santa Catarina, né? Sim. Então tem 3 clássicos aí já que... Ano passado o Joinville foi bem, né? Porque o Joinville ganhou todos os jogos contra os... Passou por cima de todos. Ganhou ganhou de todos eles. Bahia. Agora acrescentou, saiu o Criciúma, mas veio Chapecoense e Figueirense. A gente sabe que o Figueirense e o Joinville sempre tem um pouco mais de dificuldade. Na verdade já é histórico, já o Joinville ultimamente não está tendo muita sorte contra o Figueirense. O Joinville tem o Palmeiras, que eu acredito que seja uma grande força desse... Quer não queira, a camisa e todos os restantes extra-campo nessa hora pesam. Né? Nós já disputamos uma Série B contra o Palmeiras, a gente sabe como é que é o negócio. Lá em São Paulo, no Palestra, o Joinville foi realmente garfado. Então, a gente acredito que o Sport tem esse ano também. Tem o Atlético Goianiense, que está tendo uma boa campanha. Vai ter o Ceará. Enfim, são jogos duros. E o Joinville tem que jogar sempre pensando no Série A para não cair para a Série C. Se jogar pensando na Série A, pode ficar entre os 10. Se jogar para não ir para a Série C, a tendência é ficar na parte de baixo. Então, as chances são acho que está de igual para igual ali com 14 clubes. Né? E aí tem ali uns 6 a 8 clubes que têm um orçamento realmente maior. E aí o Joinville vai ter que sambar para não sambar. Né? Vai ter que fazer valer o seu fator campo, fazer valer as contratações e o investimento que o JEC está fazendo. Sobre o futsal, Juliano, você que deve ter acompanhado aí os jogos do final de semana, o Joinville jogou no sábado. Sim, jogou no sábado, enfrentou a primeira equipe paranaense, hoje enfrenta mais uma, que é o Moarama. O sábado foi contra a Copa Grill, né? Copa Grill, né? Time que do tem o Murilo. Marquinhos Xavier, que é joinvilense aqui. O Murilo que saiu daqui também, prata da casa. Não estava mais aproveitado ano passado pelo Ferretti. E inclusive fez o gol da Copa Grill, abriu o placar, o Murilo. E tem outros jogadores que passaram por aqui também, mas a gente destaca principalmente o técnico Marquinhos Xavier e o próprio Murilo. A Crona não perdeu na competição. Tá bem nesse sentido, né? Tá dividindo ali a liderança sempre, até hoje aí com o Corinthians, daí tem a Intelli também que tá uns 2 pontinhos atrás. Só que o problema da Crona, na minha visão, tá vencendo, tá bem, né? Só que, primeiro, tá com a defesa que começou bem, começou sólida, tá com a defesa meio titubeante. Aérea de vez em quando. Nas últimas partidas que teve, na minha opinião, contra São José e Suzano, é uma equipe que Joinville, pelo investimento da Crona, não pode sofrer. Empatou contra São José, virou nos minutos finais contra o Suzano, venceu o jogo, legal, ótimo, mas contra a Copa Grill também só chegou na vitória depois dos 3 minutos finais, empatou e virou nos 30 segundos finais. Eu acho que tem que... Alguma coisa não está encaixando ainda. O Ferretti está procurando, é um baita treinador, a gente sabe disso, só que ainda não encaixou o melhor para ganhar com folga. Acho que futsal, a gente vê outros exemplos que dá para ganhar com folga algumas vezes. Tem equipes complicadas, pedreiras realmente, mas tem equipes que dá para ganhar. São José e Suzano acho que dava para ganhar um pouco com folga, mesmo sendo na casa do adversário, só que não ganhou, não conseguiu isso. Acho que a defesa está meio aérea, tem que cuidar nesse sentido. Hoje, se a gente for analisar, o Orlândia perdeu para o Atlântico. Estava perdendo, pelo menos até onde que eu tinha... Eu não cheguei a ver até o final. Estava 3-1, estava perdendo. O Corinthians estava perdendo para o Carlos Barbosa, não sei como é que finalizou também, mas acho que acabou virando, porque o Corinthians é líder junto com o Joinville. Sim. Realmente as equipes são muito equilibradas. Corinthians, Orlândia, Joinville, Carlos Barbosa, Atlântico. Sim, Atlântico é pedreiro. Minas, com uma equipe jovem, rápida. O Minas tem uma estrutura muito boa fora de quadra. Exatamente, é um clube, né? Futsal, Minas é um clube, né? O Minas disputa com qualidade o vôlei, o basquete, o futsal. É realmente um clube, a natação é um clube maravilhoso lá em o Minas Tênis Clube, e isso é preponderante, né? Investimento com certeza faz a diferença. É igual o Pinheiros, Paulistano, é um clube que tem uma estrutura muito forte por trás. Por isso que eu coloquei aqui, né, Crona na frente até quando, porque por essa questão de sair atrás com 4 gols, como foi contra Minas, e conseguiu virar, né, e aí levou o empate no finalzinho, ele foi uma pena. Mas saímos atrás de vários jogos, a gente saiu atrás, a gente conseguiu recuperar. Essa é uma parte boa.
mas vai chegar numa hora que vai ser atrás e não vai conseguir, força né? A Corona tem, assim, de poder reagir, consegue no intervalo de repente reagir, Resolver. se chegar no primeiro tempo e sair perdendo, como aconteceu com Minas, outras partidas, eu acho que nesse sentido consegue. Só que vai ter uma hora que vai pegar que a bola não vai entrar, daí vai perder partidas. É verdade. Mas eu acredito que a Corona esteja no caminho, sim, a estrutura, essa questão de conseguir recuperar. Em anos anteriores era o contrário, o Joinville botava uma vantagem, como foi na final contra a Orlândia, meteu 4 e conseguiu perder o jogo, empatar o jogo ainda naquela final. Então o Joinville acho que está no caminho e a Corona aí hoje tem contra o Moarama às 20 horas e 15 minutos. 20 horas lá no Carl Hansen. E o Joinville a Corona Joinville que vai pegar 4 partidas em casa. Fez uma contra o Copa Agril, tem o Moarama, tem o Carlos Barbosa e na outra segunda contra o Açoiva, lá de Venâncio Aires. Muito bem, vamos agora deixar um tema livre para nós discutirmos aí, Juliano. Não sei se tu tem algum ponto que tu gostaria de colocar na mesa aí para que os nossos internautas, nossos videonautas aí possam entender algum. Eu quero destacar um esporte que a gente conhece muito bem, que é o Big Soccer, né? E a equipe de Joinville foi campeão, um projeto novo, uma equipe nova. Pô, tu tava lendo meus pensamentos, era o que eu ia colocar como destaque também. O Marcelo Junques lá que mandou as notícias para a gente lá. E a equipe então é uma equipe nova, foi montada. O ano passado foram atrás do Joinville, do Jack, para poder utilizar a camisa e utilizar a marca Jack inclusive, porque a marca Jack em termos de competições nacionais é importante, porque por exemplo eles foram campeões do campeonato estadual, a gente pode ver aqui, ganharam do Avaí lá na Arena Fair Play, anexo à ressacada, ou seja, na casa do Avaí, né, venceram na semifinal esse Marítimo de Garopaba por 8-2 e venceram o Avaí por 7-3, uma vitória boa, considerável. Com certeza. Né? Então tem jogadores da Primeirona, a gente pode ver, o próprio Zé Boca, outros jogadores que fazem parte do elenco de Primeirona, de times da Primeirona, ou seja, se conhecem muito bem. Aqui a gente o tem Seco, né? O Preto, o Nisso, são jogadores, são jogadores que se conhecem. Então, eu destaco essa Joinville Big Soccer, que é a primeira competição de clubes que disputou a nível estadual. Não pode disputar agora a Copa do Brasil porque só tem a parceria com a Feleg, ele não tem a parceria de clube ainda, porque eles fazem um campeonato entre clubes, Avaí, Flamengo, Vasco, são clubes mesmo, e essa competição vai ser disputada em Manaus. E agora, com o título, de repente, eles vão bater na porta do Joinville, de repente o Joinville cede. O Joinville não vai arcar com nada. O Joinville só precisa emprestar o seu nome, como a Corona tinha na época do futsal, o Jack, né, que era o Jack Corona Dal Ponte. Então, eles precisam apenas... eles tiveram a parceria da Feleg, para usar o nome Joinville, e agora eles querem usar aí o escudo, como a gente vê ali na camisa. Não sei se está o escudo completo ali, mas querem usar o nome Joinville Sport Clube para representar Joinville em competições nacionais. Esse seria o meu destaque também, e eu vi essa matéria hoje de manhã e só que faltava o Joinville querer fazer algum tipo de doce com relação a isso, né? Na verdade, o Joinville tem que participar, o Joinville tem que apoiar esse pessoal, porque o Beach Soccer, quer queira, quer não queira, hoje está fazendo cada vez mais sucesso, indo para a TV e por aí vai. É importante levar a marca Joinville Sport Clube. De graça, gente. Investe na camisa. Né? Eles falaram que até a camisa eles mandam fazendo, mas não. Falam lá com o fornecedor do Jack. Hoje o Jack manda na marca Spiller, né? Na marca que está por trás da camisa do Joinville. Manda fazer aí 20, 30, 40, 50 camisas aí. Manda a marca do Joinville Sport Clube para esse evento. Tem os seus próprios patrocinadores, né? Mas acho que seria uma excelente oportunidade. E sim, o Joinville precisa aparecer em outros esportes. Como eu acredito que seria positivo o Joinville aceitar a parceria com o basquete, não sei como é que ficou isso. Enfim, como eu acho que deveria... Esfriou, né? Esfriou. Imagino que sim. Muita gente falou, porque quando o basquete estava bem, não precisava do Jack. Não é isso, gente. Vocês não estão entendendo. O Joinville teve o futsal, por exemplo, junto e nunca tirou um centavo. O Joinville só queria aparecer e nunca apoiou em nada fora o ônibus, às vezes, que o pessoal do futsal usava. No basquete, é preciso, obviamente, além de botar a chancela Joinville Sport Clube, ir com outros argumentos. E não pensem que isso aí seria ruim para o Joinville, só seria bom. Toda vez que o Joinville estivesse na camisa do basquete, do futsal, de repente no beach soccer, podendo participar de campeonatos brasileiros, o Joinville ia estar o tempo todo na TV, porque a gente vê que showball, todos esses são esportes de mídia,
São esportes bons de colocar na TV porque são dentro de ginásio e acaba gerando uma boa visibilidade para o clube. Eu acredito que isso, essa matéria que está no portal Joinville hoje, na área de esportes, Joinville Beach Soccer é campeão em cima do Avaí, só o fato de ser campeão em cima do Avaí... só uma partida, ganhou 4, ou seja... Já valeria a pena, já, né? Goleou, chegou na final, como você falou, ganhou do Avaí, então vale a pena... E a gente sabe, conhece pessoal aí que joga Beach Soccer ali em São Francisco, joga na Barra Velha, joga em Barra do Sul, pessoal que joga primeirona, que são bons jogadores, né? A maioria daí teria, de repente, até condições de jogar profissionalmente pelo um clube de futebol, mas as questões dos caminhos da vida aí do atleta acabou não encaixando. E a gente deseja muito que o Joinville faça um movimento e tenha o Beach Soccer também com a sua chancela. Obrigado, Juliano. Vamos deixando por aqui o programa de primeira na segunda. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E você daqui a pouco aí terá esse programa ao vivo também para todos poderem assistir todas as segundas-feiras, 8h30 da manhã, no portal joinville.com.br. Até mais.